Fala pessoal, beleza? Ângelo do Física Base aqui. Dessa vez a gente está aqui com questão de cinemática do Enem PPL 2018. Essa questão é relativamente fácil, porém eu quero aqui esmiuçar, né, aprofundar um pouquinho mais na parte matemática dessa questão, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na análise física, na análise gráfica de várias outras questões de física. Então, por mais que essa questão seja fácil e muitas pessoas conseguem responder ela de forma muito rápida, eu quero, né, desenvolver mais ela aqui para entender mesmo como funciona essa análise gráfica mais profunda dessas questões aqui e que você pode aplicar em questões mais complexas, né? Vamos lá. Antes da gente começar a responder a questão de fato, eu vou deixar ela aí na tela para você tentar fazer e depois acompanhar essa solução nessa, vamos dizer assim, essa ampliação do desenvolvimento dessa questão. Então vamos lá. Com isso, a gente vai deixar a questão aqui em pausa por enquanto. A gente vai para a parte matemática dela, que é o que de fato vai fazer total diferença aqui na nossa análise física. Então é o seguinte, ó, lá no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio, a gente aprende que existem funções. E as funções, existem um tipo delas, né, que é a função do primeiro grau. Que, por exemplo, a gente pode escrever o que a gente chama de lei de formação dela, dessa forma aqui, como sendo A, que multiplica o x, que soma com o B. E esse A, ele tem que ser diferente de zero. Isso daqui é o que a gente chama de função do primeiro grau, certo? Então, essa aqui é a lei de formação da função do primeiro grau. Com isso, por que eu estou falando isso, né? Porque é o seguinte, ó, vamos analisar esse gráfico aqui para você entender. Então, a gente tem o eixo Y e o eixo X aqui, e tem aqui o desenho, né, um gráfico aqui de alguma função que eu não sei qual é. E existe essa reta em rosa aqui que está tocando esse gráfico em um único ponto. Quando uma reta toca o gráfico em um único ponto, a gente chama essa reta de reta tangente, ou seja, ela tangencia o gráfico, né, em um ponto. Beleza. Então vamos analisar as variações em torno dos eixos Y e X para essa reta aqui. Como assim? Vamos montar aqui um triângulo retângulo a partir desse desenho aqui. Então, ó, se eu puxar uma reta para aqui, e se eu puxar uma reta desse jeito daqui, a gente consegue montar um triângulo retângulo com relação a essa nossa reta em rosa, a reta tangente. Com isso, eu consigo definir os ângulos aqui. Ó. Por exemplo, esse ângulo aqui seria o meu ângulo de 90 graus. Então a gente tem um triângulo retângulo aqui. E por que eu estou fazendo isso? Porque isso vai ajudar a gente relacionar os eixos Y e X. Beleza. Então eu tenho aqui esse ponto aqui inicial e temos aqui um ponto final definido. Do mesmo modo, no eixo X aqui a gente tem um ponto inicial e temos um ponto final definido. Então existe aqui uma variação, certo? Então essa variação no eixo Y, por exemplo, eu vou chamar de variação Y, e a variação no eixo X eu vou chamar de variação em X. Eu peguei esse triângulo aqui e desenhei ele aqui mais embaixo aqui para a gente poder ter um desenho mais limpo. Então, ó, a variação, é, a gente tem aqui um ponto final, né, que seria, vou chamar de Y, e esse ponto inicial aqui que seria o Y0. De mesmo modo, a gente tem um X inicial aqui, e aqui a gente teria um X final, que eu vou chamar de X. Beleza. A variação em torno do eixo Y eu vou chamar de ΔY. Então, eu vou escrever variação em Y, eu vou chamar de ΔY. E a variação em x eu vou chamar de ΔX, beleza? Eu vou apagar esses pontos aqui, porque não importa muito para a gente, o que vai importar é a variação. Então, ó, seguindo. Por que eu fiz isso daqui? Esse triângulo retângulo é importante, porque a gente vai utilizar da trigonometria, ou melhor, das relações trigonométricas para poder desenvolver aqui. Já que a gente quer uma relação entre os eixos y e x, eu preciso fazer uma relação entre esses dois catetos aqui. Então a gente tem um triângulo retângulo, onde a gente tem um ângulo de 90 graus e um ângulo aqui chamado θ, e a gente tem também a hipotenusa, que é exatamente essa nossa reta tangente. Com isso, ó, eu consigo montar uma relação entre esses dois catetos aqui, e essa relação a gente vai relacionar a tangente. Então, se eu escrever a tangente de θ, por exemplo, ó, tangente de θ, vai ser quem? Lá da trigonometria, a tangente de um ângulo é o cateto oposto a ele, ou seja, nesse caso, a variação em y, sobre o cateto adjacente a ele, né, a θ, seria, nesse caso aqui, a variação em x. E por que eu estou escrevendo isso? Né? Por que essa volta toda? Porque dessa forma aqui, a gente consegue encontrar o nosso coeficiente angular, que é o ar, beleza? E agora, voltando para a nossa questão,
a gente tem esse gráfico aqui de variação de espaço em relação ao tempo, né? Que a gente também consegue fazer essa relação, já que a gente está preocupado com essas retas tangentes que existem, né, no gráfico. Então, se a gente aplicar aquela coisa do coeficiente angular aqui, vai ficar da seguinte forma: o coeficiente angular é igual à variação no eixo y sobre a variação no eixo x. Dessa forma, eu posso escrever também, aplicando esse gráfico aqui, que a variação no eixo y é a mesma coisa que eu fizer a variação do eixo aqui ΔS, né, do eixo do espaço. Então, ficaria variação do espaço sobre a variação do tempo referente ao eixo x. Então, o que é variação do espaço sobre o tempo? É exatamente o que a gente está procurando na questão, que é a nossa velocidade, beleza? Então, isso diz para a gente que a velocidade aqui está diretamente ligada ao ângulo θ, já que a gente, para calcular esse coeficiente angular, a gente relaciona, né, a tangente de um ângulo. Então, a velocidade está diretamente ligada à inclinação, né, ao coeficiente angular dessas retas tangentes aqui. Com isso, né, dito isso, depois de falar tudo isso daqui, que é uma análise mais complexa da questão, a gente vai agora analisar o gráfico e analisar essas retas tangentes naqueles pontos que a questão deu. Então é o seguinte, ó, por exemplo, aqui olhando ainda no nosso gráfico, existe essa reta aqui, por exemplo, que ela toca esse gráfico aqui nesse ponto fictício que eu criei aqui, e esse ponto aqui, ele deixa, vamos dizer assim, a reta tangente numa posição, né, com um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo aqui tem 180 graus. E se a gente fizer, por exemplo, a tangente de 180 graus, a gente vai encontrar que a tangente de 180 graus é zero. O que quer dizer que, como um gráfico de variação do espaço em relação ao tempo, a gente já sabe que é a velocidade, essa, esse coeficiente angular, essa variação representada por essa reta tangente, vai indicar para a gente a velocidade. Então, quer dizer que quando a reta tangente estiver na posição de 180 graus, a gente vai calcular a tangente de 180 graus. Isso quer dizer que o resultado da tangente é referente à nossa velocidade. Então, nesse caso aqui, onde a reta tangente está com 180 graus de ângulo, quer dizer, né, que a velocidade aqui é nula. Então, para esse outro ponto aqui, que eu marquei, um ponto genérico qualquer desse nosso gráfico, a reta tangente ela não está na posição de 180 graus. Ela tem uma angulação aqui, porém eu não consigo dizer. Então, eu consigo dizer aqui que a tangente desse ângulo aí, a tangente desse ângulo aqui, eu não sei qual é, ela é diferente de zero, beleza? Então, eu sei também que daqui eu posso dizer que a velocidade naquele ponto ali, ela é diferente de zero. Então, o que vai dizer para a gente se a velocidade é maior ou menor? Vamos voltar aqui para a nossa questão agora de fato. Nessa, com essa reta tangente aqui, nesse ponto K, eu tenho aqui uma certa angulação. Então, se eu marcar aqui, por exemplo, um eixo X aqui fictício, eu sei que aqui existe um ângulo. Então, eu só preciso observar qual dessas retas tangentes aqui tem a maior inclinação, ou seja, que tem um ângulo maior, digamos assim. Então, por exemplo, nesse ponto M aqui, eu já sei que ela está naquela situação de 180 graus e eu sei que a tangente de 180 é zero. Então, quer dizer que a velocidade aqui nesse ponto M, ela é nula. Então, eu posso já afirmar que nesse ponto M, a velocidade é a menor possível, já que a gente não tem outro ponto nesse gráfico onde encontra, né, a gente encontra essa tangente de zero, de 180, que vale zero. Então, qual é o ponto agora que a velocidade é máxima? Nesse ponto K, a gente tem uma certa inclinação. Nesse ponto L, a gente observa que a reta tangente ela está bastante inclinada. Então, com certeza, nesse ponto L, dado que a gente viu todos esses outros pontos, é onde a velocidade é máxima, porque a inclinação é máxima. Então, a gente já encontrou a inclinação mínima, né? Ou melhor, a velocidade mínima, né? Onde a velocidade está menor, que é de 0 metros por segundo. E nesse ponto L a gente encontra, né? A gente sabe que devido à inclinação da reta tangente, depois de toda essa análise, que é onde tem a velocidade como maior valor. Então, é, a resposta é: os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente, onde ela é menor no ponto M, então a letra C é a nossa resposta de cara, né? Então, onde a velocidade é menor no ponto M
e onde a velocidade maior é no ponto L, onde a inclinação da reta tangente ela é a maior dentre todos esses outros pontos. Então, a resposta para a gente é a letra C. Essa teoria, né, por trás disso daqui tudo, ajuda porque quando você pegar questões mais complexas, você vai ver que esse raciocínio aqui é instantâneo. Eu só fiz toda essa volta para você entender a matemática por trás. Pode ser complexo para algumas pessoas, mas de fato é assim que a gente aprende, é assim que a gente aprofunda em um assunto, mesmo que é de um assunto de nível básico. E para a galera que vai seguir na área de exatas, você vai ver isso daqui mais especificamente em cálculo e mais especificamente ainda nas derivadas, beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha sido de grande valor para você. Até a próxima.